Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. É a parábola do rico e do Lázaro. Eu vou ler essa palavra. Então, diz assim a palavra do Senhor. Antes, porém, eu vou fazer uma introdução, e a introdução está em Jeremias. Jeremias, no capítulo 23, versículo 23, diz: Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também o Deus de longe? Então, aqui um versículo que eu falo muito aqui mesmo sem ler. Nosso Deus, como está escrito, é o Deus de perto, é o Deus de longe. Muitas vezes nós estamos orando e a pessoa está distante de nós, mas o Senhor alcança, esse está distante também. Ele é Deus de perto e Deus de longe. E no versículo 29 está escrito: porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. A palavra do Senhor esmiuça a penha. Antes, porém, no versículo 28 está escrito: o profeta que tem sonho, conte o sonho, aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, irmãos, a palavra tem que ser anunciada com verdade, com clareza. E muitas vezes, nós vemos aí que às vezes nós falamos uma vez, fala outra vez, Isso é a palavra de Deus até alcançar o coração talvez o coração mais difícil, como se diz, o coração mais pecador, aquela pessoa que está mais distanciada do Senhor, aquela pessoa que você olha assim, esse aí não vai mudar não, esse daí não tem jeito, ele faz isso, ele faz aquilo, ele comete esse pecado, ele comete outro, está sempre caído na sarjeta, está sempre derrotado. E o Senhor está dizendo nessa noite, a palavra de Deus, ela esmiuça a penha, como a palavra de Deus é semelhante, é como se fosse uma pedra, que um martelo esmiuça a pedra. A palavra de Deus também é como um martelo que esmiuça a pedra, é como um martelo que bate até atingir aquele coração, aquela pessoa difícil, que você acha que é impossível de haver transformação. Então a palavra vai um dia, vai outro dia, até esmiuçar dentro do coração daquela pessoa que talvez você acha que é difícil, que você acha que é impossível, mas continua orando, continua pregando, continua falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é semelhante, é igual o martelo que esmiuça a penha, esmiuça também o coração distanciado, o coração pecador, ele até transformar a vida, o mais vil pecador. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, aqui no versículo 28, diz que aquele que tem a palavra de Deus, que pregue a palavra de Deus com verdade, que continue falando a verdade. Não adianta você enfeitar a palavra para agradar A e B. Eu vou enfeitar para agradar os jovens, porque os jovens é assim, assado. Eu vou enfeitar a palavra para agradar aquela pessoa, porque aquela pessoa é assim, assim. Não, a palavra tem que ser verdade nua e crua, como se diz, A palavra de Deus tem que ser pregada com verdade, porque ela vai, bate uma vez, vai, bate outra vez, até esmiuçar o coração mais fechado, mais tribulado, diz a palavra de Deus. Porventura, aqui o profeta que tem sonho, conte o sonho, aquele que tem a minha palavra, pregue a palavra com verdade, e a palavra é verdadeira. Então nisso, eu quero, baseado nisso, que nós dizemos, nós temos que pregar a palavra como ela verdadeiramente é, porque o dia do Senhor virá e não tardará.
e nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Então, por que nós não vamos falar do grande amor de Deus, da oportunidade que Deus está dando, né, para muitas pessoas em ouvir a palavra de Deus e ser transformado, né? Então vamos acreditar que Deus verdadeiramente Ele vai esmiuçar a palavra de Deus no coração dessa pessoa. A parábola do rico e do Lázaro, uma palavra talvez até um pouco conhecida, né? Mas nós vamos ler e meditar nesta noite sobre a parábola do rico e do Lázaro, que diz assim no capítulo 16, no versículo 19 do Evangelho de Lucas. Ora, havia um homem rico que vestia de púrpura e linho finíssimo, e via todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheiro de chagas à porta daquele, e desejava saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães lambiam as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos amigos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e, estando atormentado, viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Irmãos, essa palavra é apenas uma parábola. É Deus contando uma parábola para que nós creamos verdadeiramente que céu e inferno existe. Existe o caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho da salvação é um caminho estreito. Nem todos querem andar no caminho estreito, né? Mas para ser salvo é preciso de andar no caminho estreito. Porque o dia da morte não adianta choro e nem vela. Como diz aqui a palavra de Deus. Morreu, sexo e juízo. E essa palavra está dizendo assim, ó, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e a Lázaro e o seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. É como se diz, a lei da semeadura, né? Tudo que você plantar, você vai colher. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Eu disse: rogo-te, pois, Pai, que mandes, olha aqui, é uma parte interessante também. Rogo-te, Pai, que mandes a casa do meu pai, para que tenha 5 irmãos, né, para que dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Ele estando morto, atormentado no inferno, né, nas chamas de fogo, ele queria descer aqui na terra e falar para os seus 5 irmãos que o caminho não é por aí, que o caminho é estreito, que o caminho é Jesus, né? Ele queria, porque ele sentiu que realmente ele estava atormentado. Ele disse: mas isso é apenas uma parábola. E disse a Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, tem aqui os profetas, tem os missionários, tem aquele que é membro de uma igreja, né? Eu mesmo sou membro de uma igreja, eu não sou missionária, não sou pastora. Então, cada um que tem a palavra de Deus, como eu li aqui no livro de Jeremias, quem tem a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus com verdade, não importa a posição que você esteja, ou pastor, ou membro, ou missionário, ou missionária, ou presbítero. Se você tem a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus com verdade.
né? E aqui diz a palavra de Deus, essa é a função nossa enquanto vivemos, de nós aqui na terra. Então ele disse, o Senhor disse para esse rico que não precisa dele, não tem como ele descer aqui na terra, né, para avisar os irmãos que ele está em um lugar de tormento, porque ele não obedeceu a Deus. Não tem como ele vir, porque diz a palavra de Deus que morreu segue seu juízo. Essa é a palavra de Deus nua e crua, verdade. Que muitas pessoas às vezes têm até receio de falar, né, que morreu segue seu juízo. Não tem nenhum morto que venha aqui falar com você sobre as coisas que estão acontecendo lá. Não tem. Então temos a Bíblia, né, que é testemunho vivo para nós. E ele disse, lá eles têm os profetas, as pessoas, que eles venham ouvir a palavra, ouvir essas pessoas. Com certeza, a palavra de Deus já tem chegado ali naqueles corações e, como um martelo, batendo numa pedra, até esmiuçar aquele coração. E muitas vezes a pessoa não quer, endurece o coração de tal forma e não aceita a palavra de Deus, a verdade, que é a palavra de Deus, como ela é, como se deve ser, que não aceita entrar pelo caminho estreito, pela obediência a Deus, né? Nós lemos na palavra de Deus que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos que buscar essa santificação a cada dia, a cada momento, né? Não é de uma hora para outra que você vai alcançar a misericórdia, a graça e também o perdão do Senhor. Aqui diz assim, ó: e disse ele, não sei, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos, olha só, se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender, arrepender-se-iam. Ele disse, né, para Deus, mas não é assim, né? Nós sabemos que não é assim. Porém Abraão disse, se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda é algum dos mortos ressuscite. Então não há necessidade de descer um morto aqui para falar que aquela pessoa tem que se arrepender, né? Esse não é o caminho, tá? Por isso que o Senhor instituiu, né, colocou em nosso coração, em nossos lábios, a sua palavra, a palavra da verdade, para ensinar que o caminho é estreito, o caminho da salvação, né, que há necessidade de se arrepender dos nossos pecados. E olha, como diz a palavra de Deus, quem diz que não é pecador, né, já está pecando, porque todos nós, né, somos descendentes de Adão e Eva e pecamos, né, somos pecadores. Nós temos uma tendência pecaminosa, né? Nós temos que vigiar constantemente para não pecar. É a nossa natureza humana de ser pecador, né? Mas pecadores, nós podemos ser pecadores remidos do sangue de Jesus. Temos que nos arrepender dos nossos pecados e buscar a salvação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta. Este é o caminho. O caminho é Jesus. Aqui, como eu li no livro de Jeremias, né? O profeta Jeremias dizendo aqui, né? Aqui profecias contra o Salom, contra os falsos profetas, né? Sobre a profecia sobre os Messias. Então, aqui diz a palavra do Senhor que nós devemos pregar a palavra como ela é verdadeiramente. Aqui nessa parábola nós vemos ali o rico e o Lázaro. O rico em grande tormento. Mas era porque ele era rico que ele padecia no inferno? Não, certamente não. Você pode ser rico financeiramente e também ser salvo em Jesus Cristo. O que vale é a intenção do seu coração, se você faz a vontade de Deus. Não é porque ele era rico, que ele se regalava em riqueza, né, que ele perdeu a salvação. Não, esse não é o motivo, né? Talvez muitas coisas contribuíram para que ele não fosse salvo. Aqui
não dá uma explicação precisa, né, sobre isso, sobre a situação do rico. Só sei que não era por isso, né? Talvez a sua riqueza contribuiu para que ele se alegrasse, para que ele se esbaldasse, né? Ostentasse, né? A sua riqueza através de talvez que nem a migalha do seu pão ele deixava para Lázaro, né? E Lázaro era pobre, sofria ali aqueles momentos difíceis, mas ele foi salvo, né? Ele estava num lugar de descanso, de repouso. Como nós lemos no começo da programação, nós lemos o Salmo 30, né? E um dos versículos-chave do Salmo 30 é o versículo 5, que diz assim, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Também faz parte, simbolicamente, né? A noite é aquele momento triste, aquele momento dramático que você está vivendo, né? Aquela situação difícil, né? E aí vem o amanhecer. Também, para Lázaro aqui, né? Ele vivia em grande tormento, né? Na terra. Ele vivia na noite, na escuridão, mas era um homem temente a Deus, né? Um homem fiel e temente a Deus, e o amanhecer chegou para ele através da salvação, que diz que ele, aqui, ó, e no inferno ergueu os olhos, estando em atormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro na salvação, entendeu? É como outro exemplo muito claro sobre a pregação da palavra de Deus é como no dilúvio, quando Noé pregou durante 120 anos sobre o dilúvio, que ia haver o dilúvio, que Deus ia destruir a terra e que as pessoas se arrependessem e entrassem na arca, né? Entrasse na arca, que quem entrasse na arca ia ser salvo, ia ter ser salvo daquele mito. Que isso? Muitas pessoas, né, ignoravam, né? Endureciam o coração, né? Endureciam o coração e não acreditavam. Você vai estar ficando caduco falando essas coisas. Por isso que o irmão leu aqui hoje, né, irmão? Sobre a pregação, às vezes é loucura para os homens, né? É uma loucura. Então tem pessoas que você vai dar um folhetim da palavra de Deus, um convite, para aí eles falam, ignoram, rasgam na sua cara, né? Já aconteceu isso, e ignoram a palavra de Deus. Mas existem aqueles corações que vai ouvindo, ouve uma vez, ouve outra, é como um martelo que esmiuça a penha, aleluia. E aí a pessoa se converte, aceita Jesus e vai sendo transformado pela palavra de Deus. O renovo de Deus vem sobre ele. E Noé pregou ali 120 anos falando da arca, construindo a arca e preparando-se para entrar na arca. E muitos não quiseram e morreram ali no dilúvio, que foi 40 dias e 40 noites de chuva. E eu creio que de muito tormento para aquelas pessoas que estavam ali morrendo afogadas. E também hoje, simbolicamente, nós estamos convidando você para entrar na arca, ou muitos falam para entrar no barco, né? A arca hoje é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje, quantas pessoas tem, né? Não é só a minha voz que está dizendo, vem, entra para a arca. Existem milhares e milhares de pessoas anunciando o Evangelho do Senhor e chamando um e outro para entrar na arca, que é Jesus Cristo, para entrar no barco, né? Para entrar no caminho da salvação. A escolha é individual, nenhum homem, nenhuma mulher é obrigado a entrar na arca, né? Mas somos obrigados, nós somos obrigados a convidar a você a entrar no barco, que é Jesus Cristo, né? Que Ele é, né, o caminho da verdade e da vida. Então, se hoje
alguém te convidar você para ir ouvir a palavra de Deus, não rejeite esse convite, abra o seu coração e aceite o convite, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim, vai aumentando a sua fé, a sua vontade de viver, e assim Deus vai trabalhando no seu dia a dia, e você vai acreditando que verdadeiramente Ele tem poder sobre todas as coisas, e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos pecados e estávamos destituídos da glória, mas Jesus Cristo, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita bondade, nos enviou seu Filho amado Jesus Cristo, para que todos fossem salvos através do seu sangue. Somos pecadores? Sim, somos pecadores. Somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Então Jesus nos redimiu e nos libertou de todo o pecado. E temos que aguardar a volta do Senhor Jesus, sempre vigiando, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, o adversário das nossas almas, está rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, né? Está rodeando. No Salmo, tem um salmo que fala que a nosso redor está o anjo do Senhor, ao nosso redor, e ao nosso derredor está o diabo, né? Que está procurando uma brecha, né? Vai rodeando, procurando uma brecha que a gente dê para tirar nós do caminho, do foco, né? Do nosso alvo, que é Jesus Cristo. Nós temos um alvo, o alvo é Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Nosso alvo é o céu, e só através de Jesus que nós iremos entrar neste caminho. Aqui, né, nós lemos, né, em Coríntios, né, que nós lemos, que o irmão diz sobre a sabedoria. Também nós temos que ter sabedoria ao buscar, né, a palavra de Deus, ao buscar a presença do Senhor. Eu quero ler só mais um versículo para nós terminarmos essa meditação sobre o rico e o Lázaro, sobre o salvo e o não salvo, porque só existe dois caminhos, viu, irmão? Como eu vou repetir: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Então existe simbolicamente que está o rico e o Lázaro, aquele que perdeu a salvação e aquele que ganhou a salvação. Aquele que foi para o inferno é aquele que está sendo consolado pelo Senhor. Isso ocorre com todos nós, porque um dia nós iremos morrer, né? Se Jesus não voltar antes de a gente morrer, nós vamos ver, nós vamos passar por isso. Então, nós possamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus, que nossos corações estejam preparados, que a nossa vida esteja preparada para encontrar com Deus. E diz em 1 Pedro capítulo 4, diz assim: e já está próximo o fim. Olha só, essa palavra dita há muitos anos, e ela continua dizendo, agora mais ainda, porque os sinais nós estamos vendo aí da volta de Jesus. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, são sinais da volta do Senhor Jesus. Ele já tinha profetizado tudo isso que está acontecendo. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Nós possamos ser sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecado. Olha que interessante, o amor cobrirá multidão de pecado, né? E que nós possamos assim não murmurar. O versículo 9 diz: hospedai-vos uns aos outros sem murmurações. Deus não se agrada dos murmuradores. Nós aprendemos, acho que foi a semana passada, nós falamos sobre os murmuradores que não entraram no reino de Deus, né? Que não entraram na terra prometida, os murmuradores. Nós possamos abrir os nossos lábios mais para agradecer do que reclamar, do que murmurar. Nós possamos ter
nos nossos lábios mais bênção do que maldição. Depois aqui, ó, no versículo do capítulo 17 de Lucas, fala a vinda do reino de Deus, né? Então, tudo indica que a volta do Senhor Jesus está próxima, os sinais estão próximos. Então, nós possamos nos preparar para nos encontrar no Senhor. A última mensagem que eu deixo para você que está aí meditando na palavra de Deus, no capítulo 17 de Lucas, em Apocalipse está escrito que o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, entrarei, cearei contigo e tu comigo. A porta que o Senhor está batendo é a porta do seu coração. Que você venha abrir o seu coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. E a palavra de Deus continua batendo como um martelo para esmiuçar a dureza do seu coração. Que você possa acreditar que verdadeiramente o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Amém? Deus abençoe e fiquem todos continuando com a palavra de Deus. Amém?